Desapareci aos 25 anos e me encontraram 24 anos depois com esta aparência e apenas 25 quilos de peso. Sou Neuza Barbosa e esta é a minha triste história. Com meu cabelo castanho e meus olhos azuis, sempre fui uma menina tímida, mas alegre. No entanto, a relação com minha mãe foi complicada desde muito pequena e alguns problemas pessoais, como minha luta contra a anorexia durante a adolescência, só agravaram essa situação. Nossa casa, conhecida por sua grandeza, abrigava conflitos internos que poucos sabiam. Nasci em 1º de março de 1950 em São Paulo. Minha família era conhecida por sua grande riqueza e respeito na cidade. Meu irmão e eu éramos herdeiros dessa fortuna, fruto do sucesso de meu pai. No entanto, a felicidade e a estabilidade que essa riqueza proporcionava foram interrompidas pela repentina morte de meu pai, quando eu ainda era muito jovem. Ele nos deixou, minha mãe, meu irmão e eu, uma herança que teoricamente nos garantiria uma boa vida por muitos anos. Minha mãe, Dona Marlene, era uma mulher influente na cidade, conhecida por suas obras de caridade, muito respeitada por todos. Tudo começou quando eu ainda acreditava firmemente que o dinheiro nunca me traria felicidade, e isso marcou grande parte do que viria a seguir. Desapareci misteriosamente e os anos passaram até que quase todo mundo me esqueceu. Até que 24 anos depois, a polícia recebeu uma carta anônima. Era uma denúncia de que algo terrível estava acontecendo com uma mulher em uma certa casa da cidade. Quando a polícia foi verificar o endereço, era a casa de minha mãe. A princípio, eles não acreditaram por causa da boa reputação que ela tinha construído ao longo de sua vida. Naquela época, ela já tinha 75 anos. Mas eles foram à casa para falar com ela. Quando a polícia bateu a porta, demorou muito para responder, mas finalmente a empregada abriu a porta e minha mãe desceu para falar com eles. Eles então explicaram sobre a carta e ela começou a dizer que eram bobagens, que nada estava acontecendo ali. Mas um dos policiais lembrou que anos atrás eu havia desaparecido. Ele começou a suspeitar e decidiu revistar a casa enquanto os outros 2 policiais ficavam na sala com minha mãe. Quando ele subiu com a empregada, começou a sentir um cheiro muito forte vindo de um dos quartos que estava completamente fechado. A empregada relutava em abrir a porta, dizendo que minha mãe ficaria brava com ela. Então o policial chamou seus colegas e eles arrombaram a porta. Era um sótão escuro com uma única janela coberta por uma cortina pesada. O chão estava sujo e lá estava eu, deitada em uma cama feita de palha. A cena era tão assustadora que um dos policiais desmaiou ao me ver naquelas condições desumanas. Havia restos de comida estragada, fezes, urina e muita sujeira. Eu estava acorrentada e muito fraca, totalmente desnutrida, pesando apenas 25 quilos. Você deve estar se perguntando, por que uma mãe faria isso com sua própria filha? Acontece que aos 25 anos, me apaixonei por um advogado mais velho que eu, e para piorar ele era pobre. Começaram a surgir rumores na cidade de que eu logo ficaria grávida e me casaria com um pobre. Minha mãe, uma mulher orgulhosa, não aceitou minha decisão. Então, um dia ela me drogou e pediu a meu irmão que a ajudasse a me trancar naquele quarto. E os anos se passaram. Eu não mudei de ideia, não aceitei de forma alguma me casar por interesses econômicos. E esse foi o meu triste fim. Eu gritava por ajuda, mas ninguém me ajudou. Minha bela juventude e minha vida foram destruídas. Os policiais me levaram a um hospital. Consegui ganhar peso, mas nunca recuperei minha saúde mental. Minha mãe morreu 15 dias depois de ser presa devido a complicações cardíacas. Meu irmão foi condenado a 15 anos de prisão, mas logo foi libertado. Ele conseguiu enganar os jurados alegando que tudo era culpa de minha mãe. Embora ele também morasse naquela casa e nunca fez nada para me ajudar. E continuava dizendo que eu estava louca, que queria ficar naquela situação por tantos anos. Até hoje não se sabe quem enviou a carta de denúncia, mas meu caso continua causando revolta porque ninguém pagou pelo mal que me fizeram.